E aí, galerinha, dando continuidade ao nosso curso aqui de seleção. Meu nome é João Vitor Frois, mais conhecido como Pamonha, e vamos mostrar outras ferramentas além da ferramenta, né, letreiros retangular e elíptica. Como eu acabei de comentar, a aula passada a gente utilizou dessas ferramentas para tentar selecionar essa lua, né, por exemplo. Agora vamos utilizar uma ferramenta assim que eu diria que é muito importante para certas situações. Primeiro vamos continuar, né, usando a ferramenta letreiro retangular, né? Vocês vêm aqui, botão esquerdo do mouse na parte de seleção, escolham a retangular. E vamos tentar selecionar esse Polaroid aqui, ó. Vamos tentar selecionar esse Polaroid. Como vocês podem ver, vocês não vão conseguir selecionar eles. Por mais que vocês tentem, eles vão estar inclinados. Então vocês não conseguem fazer uma seleção perfeita. Para isso, a gente vai vir em selecionar, transformar seleção. Com isso, ó, ele vai abrir um espacinho entre as seleções, para que você possa redimensionar essa seleção. Com isso, depois apertando o Ctrl do mouse e selecionando a bordinha da seleção aqui, vocês conseguem distorcer, digamos, a seleção, para que você consiga aplicar um ângulo nelas. Depois de feita a alteração e vocês conseguirem pegar todas as pontinhas da seleção, vocês confirmem ela apertando Enter do teclado. E com isso vocês conseguem deixar, ou pelo menos abranger o espacinho aqui do Polaroid. Vocês também conseguem salvar essa seleção, vindo em Selecionar, Salvar Seleção, aqui. Aí vocês podem escolher um nome qualquer, vamos dar aqui Polaroid, nome de Polaroid, porque vamos precisar dessa seleção daqui a pouco. Vamos tentar colocar uma imagem sobre essa aqui. Vamos tentar colocar uma imagem como se fosse uma fotografia. Para isso, vocês vão vir aqui na imagem do cachorro, né, que a gente utilizou no vídeo anterior. Vocês vão vir aqui na ferramenta Mover, ou V, clicar e pressionar nessa imagem aqui, e vocês vão arrastar para a foto do Polaroid e vão soltar. Com isso vocês criaram, vocês têm essa imagem aqui, e no caso a seleção está indo junto, porque a seleção está em cima da imagem. Vocês dão um Ctrl D aqui, porque a gente vai usar essa seleção depois. Apertem Ctrl T, o Ctrl T ele vai abrir essas abinhas, né, para vocês poderem redimensionar a imagem. Vocês vão pegar. Se vocês separarem bem, ele está sendo redimensionado proporcionalmente ao tamanho da imagem, né? Vocês vão tentar encaixar a fotinha do cachorrinho nesse Polaroid. O máximo que vocês conseguirem, né? Vamos colocar mais ou menos aqui. E também tem outra coisa, vindo em camadas aqui, dando Enter, vocês apertem Enter. Vindo em camadas e opacidade, vocês conseguem dar transparência a essa imagem e isso vai facilitar para ver se ele está encaixando no Polaroid, ó, como vocês podem ver ao mexer na opacidade. Eu acho que o cachorrinho mais ou menos aqui está ótimo, vai pegar todos os elementos que nos interessam da imagem. Aí com isso vocês alteram de novo a opacidade e colocam em 100%. Depois vocês vão clicar no plano de fundo aqui da camada. E vamos esconder e manter assim. Vocês vão vir em selecionar e carregar seleção. E dando OK, porque o último vai ser o Polaroid que a gente tinha salvado. E como vocês podem ver, a seleção que vocês tinham feito anteriormente voltou no lugar que estava antes. Bom, como vocês podem ter percebido, a nossa intenção é colocar exatamente essa área que está selecionada no Polaroid. Mas vocês devem ter pelo menos se perguntado como que a gente vai fazer isso
tentar tirar o fundo, sendo que a imagem que está selecionada é a que está no meio. Como vocês podem ver, se eu tentar dar um delete... Peraí, vamos cancelar. Ah, vocês têm que vir em camada 1 aqui para funcionar, desculpa. Bom, se vocês tentarem dar um delete, vocês podem ver que vai deletar exatamente a imagem que a gente quer que fique no meio lá do Polaroid. Dei um Ctrl Z aqui. Bom, para isso, a gente vai vir em selecionar, inverter. Esse inverter é basicamente inverter seleção. Então a gente vai, ao invés de pegar tudo que está dentro dos limites da seleção, a gente vai selecionar basicamente só aquilo que a gente não vai alterar. E no caso vai selecionar o que a gente quer alterar aqui, que é a parte do fundo. Se vocês darem o delete, ele vai deletar tudo que está por fora da seleção aqui. Agora vocês dão um Ctrl D e vocês têm a imagem do cachorrinho no Polaroid. Isso aqui é uma ferramenta muito útil. Outra ferramenta que vocês podem utilizar, né, é a ferramenta laço, que eu vou explicar agora. Bom, se vocês tentarem aqui ainda de novo com a ferramenta letreiro retangular, vamos supor que a gente quer agora selecionar esse Polaroid aqui de baixo. Primeiro, mesmo se a gente tentar transformar a seleção aqui, ó, a gente não vai conseguir selecionar ele por completo, justamente porque essa parte aqui do Polaroid tem mais de 4 lados, né? Tem mais de 4 lados aqui no retângulo preto. Então a ferramenta de seleção ela já não vai ser mais útil nesse caso aqui. Vamos cancelar aqui, vamos dar um Ctrl D. Bom, para isso que existem as ferramentas laço. Se vocês virem aqui embaixo do letreiro retangular, temos a ferramenta laço, ou aperte o L do teclado. O laço, esse laço aqui em específico, ele serve para você selecionar, ele quase como se fosse um lápis do Paint, né? A área que você estiver selecionando aqui, ou que você estiver passando com o mouse, ele vai selecionar. Porém, como vocês podem ter notado, o laço, nesses casos onde tem figuras que têm lados muito retos, você não consegue selecionar com perfeição por causa do mouse, né? Essa ferramenta realmente não é muito útil para quando você não tem nenhuma mesa digitalizadora, né? Ou quando você não tem coordenação motora o suficiente para fazer isso, que nem eu. Para isso, a gente vai utilizar outras ferramentas de laço. Essa aqui é quase nunca usada. Vamos vir aqui em laço e selecionar com o botão esquerdo do mouse pressionando. Vai aparecer essas outras 3 opções aqui. Ferramenta laço poligonal. Essa aqui é muito útil. Por quê? O laço poligonal, diferente do laço, ele vai criar linhas retas, ó, como vocês podem ver. E com isso a gente consegue contornar esse lado aqui da imagem, né? Vamos fazer aqui uma seleção e tentar abranger esse Polaroid. E para você selecionar, basta voltar no ponto onde você começou. Ó. Quando aparecer aquele círculo, não sei se vocês vão conseguir ver, aquele círculo na ponta do mouse. Aí vocês conseguem fechar a seleção. Isso aqui é muito útil para imagens no qual tem muitos pontos retos, né? Como que tem formas muito bem definidas. E não só formas muito bem definidas, como retas, né? Então esse caso aqui fica também legal para se fazer com laço, poligonal. E com isso a gente pode adicionar seleção e entre outras coisas. Porém, a gente vai mostrar situações onde esse laço poligonal não é interessante. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos tentar selecionar esse cachorro aqui. Se a gente for tentar usar a ferramenta laço poligonal, eu estaria judiando de vocês. Porque laço poligonal nesse caso aqui é realmente muito difícil mesmo. Por conta dele ter muitas partes arredondadas. Então, se vocês forem tentar selecionar, ó, vocês vão ter que fazer muitas linhas retas para tentar pegar o desenho
inteiro. Tá vendo? Vocês vão criar vários pontos aqui e ainda assim não vai ficar perfeito o seu desenho. Para isso a gente tem uma ferramenta que é menos masoquista, né? A ferramenta laço magnético. Então vocês vão vir aqui com o botão esquerdo do mouse na ferramenta laço e vão selecionar o laço magnético. Como que funciona o laço magnético? Qualquer ponto que vocês tentarem, no caso clicar na imagem aqui, ele vai tentar acompanhar o contorno do desenho que vocês colocarem. Ele vai tentar acompanhar os pixels mais parecidos. Como por exemplo, vamos pensar aqui que a gente quer selecionar o óculos desse cachorro. Vamos dar um zoom aqui e vamos selecionar apenas o óculos. Vocês vão vir aqui laço magnético. Ao clicar aqui com laço magnético, ele vai tentar acompanhar o desenho do formato do óculos do cachorro, como vocês podem ver, sem dificuldade alguma. Basta vocês clicarem e soltando o mouse e contornando com o mouse o desenho. Porém, lógico, né, como nenhuma ferramenta aqui é perfeita, ele vai ter certas imperfeições, ó, como por exemplo, eu saí um pouquinho, ele já perdeu um pouquinho dessa pontinha aqui que era interessante do óculos. Mas é lógico, vocês não vão perder a seleção. Para isso, basta vocês apertarem Delete e ele vai deletando os últimos pontos que ele criou. E com isso, para você conseguir abranger essas pontinhas aqui, porque senão ele vai fazer novamente, né? Basta vocês apertarem de novo, dar um clique com o botão esquerdo do mouse e ele vai criar um ponto, né? Como vocês podem ver lá em cima. Tá vendo? Aí eu vou pegar aqui, apertar o botão esquerdo de novo, botão esquerdo de novo, botão esquerdo de novo, esquerdo de novo. E assim eu consigo contornar o óculos do cachorro com mais perfeição, né? E com isso aqui é só vocês continuarem. Sempre contornando. Se a seleção não pegar, basta vocês clicarem com o botão esquerdo. Aqui de novo, aqui de novo. Que eu vou fazer mais rápido. E vocês conseguem selecionar assim como todas as outras. Como vocês podem ver, tem umas imperfeições aqui, mas é porque eu quis fazer um pouquinho mais rápido. Bom, essa aqui é a aula sobre seleção de laços. A gente aprendeu a utilizar, a lapidar, né, a ferramenta laço retangular. A gente conseguiu dar ângulos nessa laço retangular e aprendemos sobre como que funciona todos os laços que a gente tem disponível no Photoshop. Até a próxima aula e falou!